Quero, antes de mais nada, dar os parabéns às mulheres pelo dia de hoje. A gente sabe que o Dia das Mulheres são todos os dias, mas em especial, hoje lembramos, da importância, de forma mundial, da participação, do envolvimento das mulheres em todas as atividades. Muitos dizem que o dia do homem é o dia de todos os santos, né? Enquanto hoje é o dia das mulheres. Eu não tenho tanta certeza assim. Eu quero falar nesta manhã sobre casamento, sobre o lar. E pensando nesse assunto tão difícil, tão complexo, quero começar perguntando: você considera o seu lar, a sua casa, o seu porto seguro? Você considera a sua casa, o seu lar, o seu porto seguro, seu lugar de segurança, de conforto, de aconchego? Depois de um dia tão difícil de trabalho, cansativo, onde nem sempre as coisas deram certo, depois de um dia difícil de aula, de, as atividades que você faz ao longo do dia, quando no final do dia você chega na sua casa, você se sente confortável? Você se sente no seu porto seguro? Você se sente acolhido, acolhida pelos seus? Gênesis capítulo 1 mostra Deus criando todas as coisas. Deus cria o céu, a terra, os mares, tudo que existe. E depois de criar todas as coisas, no capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e colocou o homem no jardim do Éden para administrar, para cuidar, para ser o cabeça, o líder daquele lugar. O homem tinha que cuidar, proteger, administrar todas as coisas no Éden. Com o passar do tempo, Deus viu que algo estava errado. Se você olhar o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que várias vezes Deus fala o que é bom, o que é agradável aos olhos de Deus. E de repente, quando chega no capítulo 2, versículo 18, pela primeira vez, depois de várias vezes, Deus ter visto que tudo que ele criou era bom, agora o texto fala que o que Deus criou não é bom. Versículo 18 fala: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Deus viu que não era bom para o homem ficar sozinho administrando o lar, administrando o Éden, administrando este planeta. E a partir do versículo 21, a Bíblia fala que Deus vai criar a mulher. Deus vai criar a mulher para ser a companheira, a auxiliadora do homem, a partir do versículo 21 até o 24. E finalmente, o homem viu a criação da mulher como algo que Deus o completou. E no versículo 24, o texto fala: por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O casamento foi uma instituição criada por Deus. O casamento foi algo criado por Deus para ser bênção na vida do homem e da mulher, e consequentemente na vida dos filhos. O casamento foi criado por Deus como uma coisa boa.
para ser o porto seguro do homem e o porto seguro da mulher, e, consequentemente, o porto seguro dos filhos. Mas por quê? Infelizmente, em muitos lares, isso não acontece. Segundo uma estatística do IBGE, o lar, para algumas famílias, é o quarto lugar mais perigoso do planeta. O lar que era para ser o porto seguro, o lar que era para ser um jardim florido, muitas vezes se torna num canteiro de espinhos. O lar que era para ser a antessala do céu, para algumas pessoas é o portão do inferno. Principalmente para algumas mulheres que sofrem violência doméstica e tantas outras coisas. O que era para ser um lugar de liberdade e prazer se torna uma masmorra, uma prisão fria e gelada. Por que isso acontece? Porque muitos lares não estão cumprindo o propósito para qual Deus criou, de, ao invés de ser um lugar de prazer e aconchego, ao invés de ser um porto seguro, é um lugar de dor e insegurança. Eu acredito que um dos propósitos por que isso acontece é porque tudo que Deus criou, existe regras para o seu funcionamento. Deus deu instruções para o homem no Éden. Deus deu instruções para a mulher no Éden. Deus deu instruções para o homem no casamento. E Deus deu instruções para as mulheres no casamento. E, consequentemente, para os filhos. E quando essas instruções não são obedecidas por Deus, obedecidas conforme a vontade de Deus, o propósito acaba sendo deturpado. Deixa eu dar um exemplo bem banal. Né? Se eu compro uma máquina de lavar roupa, junto com a máquina vem o quê? Um manual de instruções. E eu pensar, bom, é uma máquina de lavar. Se lava roupa, também lava prato, né? Não é máquina de lavar? Então, eu levanto a tampa, encho de prato, ligo na tomada. E aí? Vai dar certo? Uma única vez, né? E eu não vou ter trabalho de lavar os pratos novamente. Mas como? Se é para lavar, se ela lava roupa, por que ela não lava prato? Desculpa, é muito banal esse exemplo, essa ilustração, mas o problema é que às vezes a gente faz isso com as coisas criadas por Deus. Deus cria algo para um propósito. Deus dá funções e a gente não obedece às funções. A gente não obedece às regras e quer que o objetivo ou o resultado seja o mesmo. Não é possível. Quando olhamos no nosso texto lido pelo nosso irmão João, em Efésios capítulo 5, Deus dá instruções para o casamento. Deus distribuiu funções para o marido e Deus distribuiu funções para a esposa, como acontece ou como aconteceu no Éden. Porém, se essas funções são distorcidas no que achamos que é para ser feito, ou quando essas funções são invertidas, por exemplo, no lar, o resultado é o mesmo de uma máquina de lavar roupa tentando lavar pratos. Apesar de ser máquina de lavar, ela não lava tudo. Então, convido você a juntos olharmos um pouco melhor esse texto de Efésios capítulo 5.
Começando no versículo 22, o apóstolo Paulo começa dando instruções para as mulheres. E no capítulo 5, versículo 22, o texto começa dizendo: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Essa passagem já começa causando náuseas em algumas mulheres. Quando leem ou ouvem a palavra submissão. Por quê? Porque no nosso mundo deturpado de hoje, é comum associarmos a palavra submissão a quê? Inferioridade, falta de capacidade, fraqueza, uma série de visões negativas. Ser submisso ou ser submissa, para muitos, dá a ideia de ser uma pessoa que não tem vontades, que não tem capacidade, que é inferior. Mas nunca o texto de Efésios quis dizer isso. Eu convido você a olharmos melhor o que a Bíblia chama de submissão. Primeiro, eu quero que fique claro que o texto aqui não está falando de submissão de gênero. O texto começa dizendo: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. O contexto aqui é o casamento. E o texto está falando que a mulher que uma vez está casada, ela vai ser a auxiliar, a auxiliadora e submissa ao seu marido. O texto não está dizendo que todo sexo feminino dentro da igreja está submissa a todo o sexo masculino dentro da igreja. Por mais que alguns homens pensem assim, a Bíblia nunca pensou assim e não é isso que está escrito aqui no texto. As mulheres que são solteiras e falam: eu nunca quero ser submissa a um homem, tem essa opção? Tem. Não casa. Ah, mas eu quero casar. A submissão faz parte do combo. Não tem como ter uma coisa sem ter a outra. Mas a questão aqui é a funcionalidade. Para que o lar funcione, a mulher precisa ser a auxiliadora. Uma outra coisa que o texto não está dizendo aqui, que submissão não significa incapacidade. O texto não está falando que a mulher deve ser submissa porque ela não tem capacidade de liderar. Ao contrário, nós podemos ver muitos lares em que a mulher é mãe solo. O quão ela consegue liderar, cuidar da casa, do trabalho, de todas as coisas na qual ela está envolvida de forma muito superior aos homens. A questão aqui não é porque a mulher não tem capacidade. Foi uma distribuição de funções dada por Deus. Daqui a pouco a gente volta para o texto de Gênesis e a gente vai ver que quando Deus não põe a mulher na liderança, é mais uma proteção do que uma ideia de que ela não é capaz. O texto vai falar que Jesus foi submisso a Deus em todas as coisas. Se Jesus foi insubmisso a Deus, será que quer dizer que Jesus era inferior a Deus? Se Jesus e Deus são o mesmo, Jesus é Deus como Deus.
têm a mesma essência de Deus. Deus Pai e Deus Filho. Se a Bíblia diz que Jesus e Deus são um só, e que Jesus o tempo todo foi submisso a Deus, isso nunca fez de Jesus inferior ou incapaz. Então, submissão, como eu disse, é uma distribuição de funções e não inferioridade. Ser submisso, Jesus foi submisso a Deus e isso não fez dele inferior a Deus. Mas Deus distribuiu funções para o homem e para a mulher. Quando voltamos para o texto de Efésios, capítulo 5, o texto continua falando sobre as funções e depois de falar da função de submissão da mulher, o texto fala da liderança do marido. E o versículo 23 vai falar: pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Deus deu ao homem a função de liderar o seu lar, assim como tinha dado ao homem a função de liderar o Éden. Mas de que forma vai ser essa função? Como Cristo trata a igreja, o homem tem a função de tratar a sua mulher. E como Cristo trata a igreja? Com tirania? Com autoritarismo? O texto vai falar que Jesus tratou a sua igreja com amor, entregando-se a si mesmo por ela. Jesus amou a igreja e entregou-se por ela. O modelo que o marido tem na Bíblia para tratar a sua esposa, o modelo que o marido tem na Bíblia para liderar o seu lar, é Cristo. O marido precisa liderar o lar, olhando para Cristo como Cristo trata a sua igreja. Mulheres, tampem os ouvidos. Homens, nenhuma mulher que for cuidada, protegida, amada, bem tratada pelo marido, não vai sentir prazer em auxiliá-lo, em respeitá-lo, em apoiá-lo. Nenhuma mulher teria dificuldade de fazer a sua função se o homem está fazendo a função dele. O problema é que entramos num ciclo vicioso. O marido fala: minha mulher não me respeita, eu não vou amá-la. Ou a mulher diz: o meu marido não me trata bem, não vou respeitá-lo. O que é tratar marido? O que é o marido tratar a mulher como Cristo tratou a igreja? Que tipo de amor Jesus teve para com a sua igreja? Como que foi esse amor de Cristo? De que forma Cristo amou a igreja? Para que nós, maridos, aprendamos a amar as nossas esposas. O primeiro ponto que eu queria destacar é que Cristo, a Bíblia vai falar que Cristo amou a igreja e amou até o fim. Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela. O amor do marido para com a sua esposa precisa ser um amor perseverante. Não é amar até a primeira discussão. Não é amar até a primeira crise no casamento. Não é amar até que apareçam os primeiros defeitos, as primeiras rugas, os primeiros cabelos brancos, a primeira enfermidade. É amar até o fim. O marido não deve amar a esposa apenas pelas suas virtudes, mas amá-la
apesar dos seus defeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita, porque perfeito também não somos. Todos nós temos virtudes e defeitos. E conviver com as virtudes é maravilhoso. Passar um final de semana num resort no Nordeste, todo mundo gosta. Mas as dificuldades fazem parte do nosso dia a dia. E por que muitas vezes exigimos a perfeição de alguém onde nós mesmos não a cumprimos? Amar como Cristo amou a igreja é um amor perseverante. Vamos brigar não para separar, mas brigar para continuarmos juntos, apesar das diferenças. Um segundo ponto, Efésios capítulo 5, versículo 25 fala: Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela, morrendo na cruz. É um amor sacrificial. O marido não deve colocar a mulher na frente da batalha como um escudo para si mesmo. Ao contrário, ele vai se colocar à frente. E não a mulher recebendo todas as flechadas e pedradas do mundo, enquanto o marido está ali protegido, como sempre esteve debaixo da saia da mamãe. Quando a mulher acaba fazendo a função do marido, se colocando à frente da batalha, assumindo todas as funções do lar, ela está exercendo uma função que não foi designada para ela. E ela acaba sobrecarregada. Ela acaba exausta. Ela acaba afadigada por estar fazendo uma função que não foi dada para ela, mas para o marido. Esse não foi o padrão que Deus deu. Essa máquina de lavar roupa não vai lavar pratos. Foi o padrão de Deus, que o amor sacrificial parta do marido para com a esposa. E finalmente o versículo 26 diz que o texto continua dizendo que Cristo amou e se entregou pela sua igreja para santificá-la. E o marido deve santificar a mulher. De que forma que o marido pode santificar a mulher? Se uma mulher se sente verdadeiramente amada pelo marido, verdadeiramente valorizada pelo marido, verdadeiramente respeitada e protegida pelo seu marido, ela vai se sentir muito mais segura contra os assédios que ela vai receber no dia a dia. Quando o marido não valoriza, quando o marido não respeita as limitações e quando o marido não consegue valorizar e amar verdadeiramente a mulher, ele a deixa vulnerável para que outras pessoas assim o façam. Eu não estou aqui justificando escolhas erradas ou decisões erradas por falta de caráter de algumas situações. O que eu estou dizendo é que quando a Bíblia fala que o marido pode santificar a esposa, é que quando o marido trata a mulher como Cristo tratou a igreja, ela se sente cuidada, protegida, amada e não precisa buscar lá fora o que ela tem dentro de casa. Esse foi o padrão dado por Deus. Se voltarmos para Gênesis capítulo 2, pensando no propósito do casamento, pensando em como Deus criou o Éden, já vimos o texto do versículo
2, no capítulo 2, desculpa, capítulo 2, no versículo 15, Gênesis 2, 15, Deus cria o homem e dá ao homem a função de liderar, dominar e cuidar de tudo o que foi criado. Acompanhe comigo Gênesis 2,15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E dentro dessa função de cuidar, de ser o cabeça do Éden, versículo 18, a palavra de Deus diz: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie. O que acontece entre o versículo 15, onde Deus cria o homem, e o versículo 18, onde Deus cria a mulher? No versículo 17, Deus fala para o homem: você pode fazer o que quiser aqui no Éden, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para quem Deus deu a ordem de não comer da árvore? Para o homem. A mulher nem tinha sido criada ainda. E aí, depois de dar a ordem no versículo 17, versículo 18, Deus declara que não é bom o homem estar só, e aí vem a criação da mulher. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós chegamos no capítulo 3 e a mulher é enganada pela serpente e come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus aparece no Éden, com quem que Deus fala primeiro? Com o homem. Mas por que se foi a mulher que pecou primeiro? Vai ser até essa a frase que Adão vai falar para Deus. Porque era a função do homem liderar o Éden. Aonde que o homem estava quando a mulher estava sendo enganada e pecando? Ele não cumpriu a sua função de líder. Ele não cumpriu a sua função de proteger e cuidar. Por isso Deus cobrou primeiro do homem. E a frase do homem é: mas a mulher, e Deus fala com ela, eu vou falar daqui a pouco, meu papo reto é com você. Eu coloquei você aqui para cuidar e você não cuidou. Eu coloquei você aqui para liderar e você não liderou. O homem não cumpriu a função no Éden, agora precisa cumprir a sua função no lar, no casamento e posteriormente na igreja. Por isso que Deus continua dando a função de liderança para o homem. Não é pela incapacidade e inferioridade da mulher, mas porque desde o início foi assim, estabelecido por Deus. Por outro lado, a mulher foi dada a função de ser a auxiliadora. E ela também falhou na sua função. Ela não se submeteu ao homem perguntando o que ele achava de ela fazer o que estava sendo proposto. E com isso, com a sua falha, ela continua tendo agora no lar e na igreja a chance de ser a auxiliadora. É muito fácil para você e para mim olharmos para Adão e Eva e falar: eles pisaram na bola. Agora, maridos e mulheres, nós também temos essa função dentro dos nossos lares. Estamos sendo melhores do que Adão e Eva? Você está sendo o cabeça do seu lar, marido? Você está fazendo o que Adão não fez? Você está sendo a auxiliadora, mulher, que Eva não foi? É muito fácil ver o defeito deles e cometer o mesmo. Não existe nada mais importante para você, marido, que você possa fazer
Não existe nada mais importante para você, esposa, que você possa fazer do que cuidar do seu casamento, do que ter um casamento saudável, principalmente pensando nos seus filhos. Nada machuca mais um filho do que ver os pais se agredindo. Nada machuca mais um filho do que ver os pais com desvios de funções. O propósito de Deus para o casamento é que ele fosse um lar seguro. O propósito de Deus para o casamento é que o casamento fosse um porto seguro do marido e da esposa. Não estou dizendo aqui que o casamento não passará por dificuldades, por tensões, por discussões, por crises. Mas para isso existe o perdão, a paciência e a perseverança. Deus criou o casamento para que ele possa ser uma fonte de prazer e alegria, não um lugar de crise e sofrimento. Como está o seu casamento? Como seus filhos veem o seu casamento? Os filhos têm o péssimo hábito de não ouvir os nossos conselhos, mas seguir os nossos exemplos, não é mesmo? A gente ensina tanta coisa boa para os filhos, mas eles só fazem as coisas ruins que a gente faz. Esposa, quando a sua filha olha para você, ela quer ser igual a você no casamento dela? Ou, filha, quando você olha para o seu marido, você pensa, eu quero ter um marido igual ao meu pai? Quando o seu filho olha para você, esposa, ele pensa, eu quero ter uma esposa como a minha mãe? Filho, quando você olha para o seu pai, você pensa, eu quero ser um esposo igual o meu pai? É hora de restaurarmos os nossos lares. É hora de entendermos que se conseguimos cumprir o papel de Deus para os nossos lares, vamos ser bênçãos, antes de mais nada, pelos nossos próprios filhos. Vamos ensinar para os nossos filhos que o propósito do casamento é bom. Deus criou o casamento para ser bom e não para ser ruim. Deus criou o casamento para ser bênção e não maldição. E o primeiro lugar que os nossos filhos vão aprender isso é dentro dos nossos lares. Por isso quero incentivar cada um de vocês a manterem ou procurarem manter um lar que seja um porto seguro. Se for necessário auxílio, ajuda de outros irmãos. Estamos aqui, como já foi falado várias vezes, inclusive na escola dominical, para sermos uma única família, uma família unida nas necessidades que temos, que podemos buscar uns aos outros. Temos homens e mulheres experientes aqui, com muitos anos de casados, que podem nos auxiliar, nos ajudar a cumprir o propósito de Deus para os nossos casamentos. E que essa semana seja uma semana em que nas nossas orações possamos estar orando pelos nossos casamentos e por todos os casamentos da Igreja de Cristo, para que eles cumpram o propósito de Deus e assim possamos ter uma igreja forte e unida no Senhor. Oremos. Nosso Deus, que grande é esse desafio que o Senhor nos dá de termos um casamento saudável, não sem erros, não sem defeitos, não sem falhas, mas que o Senhor esteja no centro das nossas emoções, decisões, planejamentos, Pai, para que apesar dos nossos erros e falhas,
o Senhor possa estar nos restaurando como marido, como esposa, como filhos, como pessoas que podem ajudar outros casais a restaurarem seus casamentos e que juntos, como uma família unida, possamos crescer espiritualmente. Ajude-nos a superar todas as barreiras e dificuldades de cumprir o propósito que o Senhor nos deu, como igreja, para sermos fiéis ao Senhor. Entregamos essa semana em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que santifique essa semana. Abençoe que essa semana possa ser uma semana de luz, de união em nossas vidas e em nossos lares. Obrigado pelo Teu amor, obrigado porque o Senhor insiste em nos amar e em nos usar. E continue então, por favor, nos amando e nos usando no decorrer dessa semana, para que possamos estar no centro da Tua vontade. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém.